Olá pessoal, estamos de volta hoje aqui em mais PR Fuxá Talks com meu querido amigo André Wilson Machado, um dos ícones da ortodontia brasileira, mundial, por que não? Para mim uma honra tê-lo aqui hoje para a gente bater esse papo muito descontraído, gostoso, que é sempre a ideia do Talks aqui. Andrezão, muito bem-vindo. Sinta-se à vontade aqui na nossa recepção aqui da imagem do PR Fuxá aqui do CEO. Giovanni, mais uma vez aqui como nosso co-hoster. Boa noite. Andrezão, começando aqui nosso bate-papo, né? E assim, eu gosto muito de linkar, né, as origens das coisas, né? E assim, fala um pouquinho aqui para quem não te conhece, né? Para quem está te conhecendo agora, ou que teve um contato pouco com você. Fala um pouquinho dessa sua vivência com seu pai como dentista. Isso de alguma forma trouxe uma inspiração para você, irmão? Cara, começar assim é para segurar o coração, né? Bota as duas mãos aqui, segura aí que já tocou num dos pontos mais sagrados da minha vida. Boa noite a todos, obrigado pela presença. É online, né? Mas obrigado pela presença aí, por acompanhar nosso momento importante pra gente. Sérgio, obrigado pelo convite, né? Por lembrar de mim. Se vocês não sabem, essa amizade aqui tem mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Tá? Essa amizade, já que você perguntou do meu pai, essa amizade começou com nossos pais. Nossos pais, perfeito. Então foi lá atrás, né? Lá atrás nossos pais se conectaram. E depois veio eu, seguindo meu pai, sua família toda seguindo seus pais. Sim. Então, meu pai é a minha maior fonte de inspiração da odontologia, né? Eu tenho ele como uma bússola, um porto seguro, né? Ele me inspirou desde criança. Então, esse sonho da odontologia, ele vem... E outra coisa, as pessoas não sabem, talvez vão saber agora. Minha bisavó foi dentista. Cara, não sabia. Minha bisavó, Maria Pinheiro, foi dentista e foi... Vou além, tá? Ela foi a primeira dentista mulher da cidade de Itabuna. Caramba! Então ela é uma pessoa assim tem bairro Maria Pinheiro em Itabuna. Que legal, cara. Então a minha origem odontológica vem lá da minha bisavó. Entendi. A gente tem um anel de formatura que vem de lá. Passou para um, passou para outro e agora está comigo. Que massa! Então é uma história de vida, né? Eu tô aí agora dando continuidade a essa paixão, esse amor pela odontologia. Então, entendi. A gratidão por ele é eterna, sempre será. Sim. Então, você acha que, de alguma forma, isso influencia na sua forma, na sua condução como dentista sempre? Eu acredito que sim, Sérgio. Veja, a criança tem um super-herói. O super-herói apresentado à criança são os pais, né? Sim. E eu sempre tive meu pai como super-herói. No futebol, no caráter, na profissão. Então você se espelha muito ali para você fazer uma escolha. Sim. E sem sombra de dúvida, meu pai foi um modelo para mim de escolha, né? E o caráter, né? O caráter ético, a correção moral, a postura que ele tem do certo e do errado, justo, de brigar pelo justo, isso eu trouxe muito para mim, sabe? Sim. Embora não sejam da mesma área, né? A gente está em áreas diferentes, ele, sem dúvida nenhuma, talvez ele seja, talvez não, com certeza ele é a maior fonte de inspiração que eu tive na odontologia. Legal. E falando um pouco da sua base, né? Então a UFBA vem como uma fonte muito grande, né? Tanto para você quanto para mim. E da onde veio? Sempre foi da sua base, da sua identidade inicial, ser professor da UFBA? Sérgio, isso é engraçado de te contar, viu? Eu acho que não sei se eu já contei isso em aula, em congresso, em palestras, mas veja, meu pai não é da área acadêmica, tá? Então sim, ele é minha fonte de inspiração odontológica, tá? Mas meu pai não é da área acadêmica, pelo contrário, ele é um cara tímido, com você aqui ele toma cerveja, bate papo, dá risada. Mas ele não vai a público dar uma aula, ele não vai escrever um artigo, então ele não tem veia acadêmica. Certo. Eu nasci no bairro da Graça. Sim, a gente se encontrava. Nasci ali e a janela do meu quarto dava de frente para a Faculdade de Odontologia da Federal da Bahia. Certo. Então eu nasci com aquela vista da minha janela da Federal da Bahia. Ouvindo de meu pai as histórias. Né? Não, é o Parque Verde. Parque Verde, é.
em frente à faculdade de Direito, e na lateral minha janela dava de frente para a faculdade. Eu tenho essa foto e usei no meu memorial da universidade, no concurso. Então eu via aquela imagem, eu ouvia as histórias de meu pai, dos colegas, e ficava vendo aquilo ali, e eu tinha sonho de criança de ser professor da UFBA. Pô, cara, que legal. Eu tinha um sonho de ser dentista, e ainda maior, eu queria ser professor da UFBA. Legal. Isso vem de criança, isso não veio na odontologia eu me descobri professor, não. Eu já entrei na odonto querendo fazer painel, palestra, professor, quero fazer artigo, quero um monte de coisa. Você foi o inverso de mim, né? Eu entrei fugindo de ser professor, e depois o professor me chamando para a veia de professor me chamando, né? Não, a comunidade lhe chamando. Veja, existe uma troca muito grande, né, do ser professor. Então, a gente precisava de você na veia acadêmica, entende? Hoje o que você traz para a comunidade é quase algo de utilidade, não vou dizer pública, mas de utilidade acadêmica. Legal. Por quê? Porque você tem uma conexão gigantesca desde os 25 anos atrás com o digital, o ser digital. Hoje o digital se torna quase que uma obrigação, e você foi um dos responsáveis por o ser digital da odontologia baiana hoje. Então o professor ele pegou e fez assim, vem cá que a gente precisa de você. No meu caso não, eu fui para a odontologia meio que, olha, eu vou ser clínico, mas eu quero ser professor da UFBA. E eis a história circulando e caminhando, e o mar levou para esse caminho aí, eu acabei me tornando realmente um professor da UFBA. Legal, bacana. Bacana, show de bola. Eu estou falando ainda, né, dessa veia de professor, eu acho bem interessante. Acho que uns 10 anos atrás foi quando eu te conheci, eu fiz Baiana, e aí você foi lá ministrar uma palestra, aí você apresentando o seu currículo, mostrando algumas de suas viagens, aí eu falei assim, rapaz, eu quero ser como esse cara. Pô, velho, obrigado, Giovanni, valeu. Exatamente nesse momento, porque você foi uma dessas minhas inspirações para querer sair um pouco do Brasil, certo? Então, por exemplo, todo ano eu tento ir para congresso fora, etc., buscar conhecimento fora, porque eu acho que não é que o fora é melhor do que o Brasil, mas hoje a gente, dentro do Brasil, talvez tenha uma dificuldade grande em publicações de alta relevância científica. Tanto é que se você for no PubMed, que é a principal plataforma de pesquisa pra gente, a gente tem excelentes artigos brasileiros publicados em inglês. Sim. Então, dentro disso, eu sempre coloco, eu acho que talvez algumas pessoas me entendam mal de vez em quando, eu sempre coloco o inglês como uma habilidade extremamente necessária para um profissional da saúde, da área da saúde como um todo, ser excelente, conseguir manter o seu estudo no alto nível. O quanto você acha que a habilidade de falar inglês e espanhol e entender e ler nessas línguas no nível científico modifica a carreira do jovem dentista? Cara, que pergunta elaborada e que daria para a gente fazer um podcast sobre isso, né? Sim. Daria um bate-papo só sobre isso. Veja, a carreira da área de saúde, em geral, né, ela é uma carreira que, no meu olhar, exige muito do profissional. Se você quer ser um profissional diferenciado no mercado competitivo de hoje, você precisa mergulhar em alguns alicerces, algumas bases. Concorrência é muito grande, muito profissional, muita escola, tudo isso a gente já sabe. Então, como se diferenciar? Existe um leque de características. Sem dúvida nenhuma, Giovanni, uma delas é o inglês. Eu acho que é mandatório, praticamente mandatório, para um profissional de alta envergadura, de alta performance, ele ter que conhecer o inglês. Veja, o falar o inglês, aí eu já acho que talvez eu esteja exagerando, aí eu já acho que talvez não. Por quê? Porque o falar o inglês talvez seja para um professor, um speaker, um congresso, um curso, aí já é um bônus a mais. Nem todos os profissionais têm acesso ao aprender a língua falada, digamos assim. Então eu já acho que é um bônus extra. Mas o você ler, o você compreender, para você estar atualizado cientificamente dentro dos parâmetros do estado da arte, de qualquer área, sim, o inglês é um dos pré-requisitos para um profissional alavancado. Precisa do inglês, tem jeito.
Muito legal. E você, como professor da Federal, aí a gente já traz o inglês para dentro da Universidade Federal da Bahia, né? Que é uma universidade federal que, salvo engano, eu posso estar enganado, também oferece isso para o aluno, correto? Oferece um curso de inglês? Temos, a universidade tem, né? O acesso do aluno da universidade, ele tem alguns programas que ele consegue aprimorar o inglês, né? Existe sim acesso a esse aprimoramento, né? Perfeito. E assim, pensando nisso, existe um posicionamento da Universidade Federal de, por exemplo, cumprir créditos extras? Porque para quem não entende, ou para você estudante que está no início da faculdade, a gente, para se formar, precisa de créditos extras, seja em estágio, seja em monitoria. Existe algum interesse da Federal em talvez incentivar o aprendizado de outras línguas dentro da própria Federal, como algum tipo de sistema de recompensa, com horas extras ou algum tipo de bolsa? Porque seria mais interessante, porque você pode despertar dentro de um jovem pesquisador, dentro de uma universidade pública que tem um programa de doutorado, já desde cedo o aprendizado de inglês que ele vai ter necessidade como pesquisador, um futuro aluno de mestrado, um futuro aluno de doutorado. Existe algo do gênero na UF? Os professores, o que é que o André, professor da Federal, acha sobre este tema, o incentivo ao aprendizado do jovem estudante de graduação em outras línguas? Veja, a minha fala não pode ser sobre a universidade. Eu estaria errando se eu dissesse, olha, a Universidade Federal, ela pensa assim. Eu acho que seria um equívoco. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu, André, acredito que o papel da universidade é ser diverso, é ser plural, fomentar o máximo de experiências possíveis para o aluno, seja da graduação, seja da pós-graduação. A exemplo disso, nós temos na Odonto programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, que nós incentivamos os alunos para um programa sanduíche. Tive uma aluna já que a gente estava tudo certo para ela ir para a Virgínia, ficar com o editor-chefe da Ingle, que é o Steve Lindau, que é um amigo pessoal nosso, e com esse objetivo, Giovanni, de levar um aluno daqui para lá, aprimorar pesquisa, o inglês, né? Também, não deixa de ser uma experiência da língua, cultura, network, e depois voltar com a bagagem para a gente crescer em um futuro trabalho de colaboração com outras escolas. Então, eu vejo que a colaboração multicentro, né, UFBA, dentro do Brasil com outras universidades e também com universidades de fora, como algo assim salutar para o crescimento da odontologia como um todo. Então eu apoio, eu acho que é um caminho necessário, e para isso, voltando aqui para o que eu falei, né, para isso, Giovanni, o inglês ele é mandatório. Não tem jeito. Existe uma corrida, se a gente for parar para pensar, uma corrida de muitas escolas, desde daí das nossas filhotas, aonde fomentar o inglês, né? Existem outras línguas importantes, sem dúvida, o espanhol, o chinês está vindo aí com força, né? Ainda local, mas se espalhando pelo mundo. Mas veja, enquanto isso, a gente tem que fomentar onde? Fomentar no inglês. É a forma como eu... Peraí, calma, deixa eu fomentar no português. Sim. É a nossa língua, é a nossa pátria, vamos tornar ela primeiro lugar. Sim, a língua estrangeira, eu acho que o inglês ele deveria ser mais fomentado do ponto de vista do aprendizado das crianças. Perfeito, maravilhoso. Bacana, Andrezão. E com relação, eu estava lembrando aqui, né, tem a gente sempre tem algum momento assim que é a virada de chave na carreira, em algum momento. Eu tenho alguns durante a minha trajetória. Quais seriam assim os momentos que você escolheria assim como momentos virada de chave assim dentro da sua carreira? Ai, meu Deus, momentos virada de chave na minha carreira. Tipo assim, agora aqui aconteceu uma grande virada. Cara, assim, teve. Vamos lá, vou tentar lembrar. Pode ser um aqui. Artigo, eu ia até lembrar do seu artigo. Vou tentar lembrar alguns. Primeiro momento de virada foi uma dificuldade gigante que eu tive no mestrado. Cheguei no mestrado, eu recém-formado, fui selecionado para a PUC Minas, um programa de dedicação exclusiva, tenho uma gratidão enorme pela formação que eu tive lá. Foi isso que me deu assim uma bagagem para eu poder voar na ortodontia.
E com poucas semanas de curso eu tive muita dificuldade com o taipodonte. Mão, dobra, fio, eu tinha vindo da graduação, não tinha experiência, tinha muito aluno lá que trabalhava já com alguns professores, fazia muita coisa. Sejão, meu irmão, teve uma vez que eu falei, rapaz, é muito difícil aqui. Tive um professor que foi muito duro comigo, sabe? Muito. Ele pegou assim, me puxou, chamou os alunos todos, os alunos terminou de olhar tudo com os alunos e não chamou meu nome. Aí eu fiz, professor, o senhor esqueceu de mim? Ele, não esqueci não, eu quero conversar com você lá em outra sala. Aí eu fui lá, já me tremendo todo, morrendo de medo. Aí ele olhou para mim, pegou meus fios, meus arcos e começou a cortar. Tipo, uns 5 arcos assim, ó. Pouco. Aí olhou para mim e fez assim, André, você é baiano, né? Aí eu já fiquei com raiva daquela fala, para mim inadequada, né? Completamente fora de contexto. Eu fiz, por quê? Ele fez, olha, cantor, pagode, dançarino, mas ortodontia, não sei se dá para você não. Tá? Aquilo ali, eu chorei, não na frente dele. Não, eu chorei na frente dele. Me corrijo aqui. A lágrima desceu aqui, eu puxei aqui, ele tentou se desconcertar, se consertar, voltar, enfim. Aí eu fui para casa, esse dia eu chorei, liguei pro meu pai, minha mãe, nunca esqueço esse dia, sabe? E assim, ali foi um momento ali de virada de chave, porque eu sofri. Era um aluno que não teve dificuldade na graduação, fui um bom aluno, dedicado, sim, produzi muito. De repente eu vi o mundo ali e fiz, rapaz, como é que eu vou pegar isso aqui agora? Aí eu parei, pai e mãe, Porto Seguro, se ajuste aí, meu filho, tô aqui. Passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, e aí as coisas se ajustaram. E aquela virada foi o seguinte para mim, fique tranquilo, as dificuldades virão, levante firme, seu projeto é esse, seu foco é esse, seu sonho é esse, dificuldades vão vir, você vai ter que driblar, caia, levante e continue. Número 1, virada de chave para mim. Superei aquela dificuldade, o resto tudo para mim não foram dificuldades tão grandes. Acho que na odontologia a maior dificuldade que eu tive foi essa. Virei a chave ali. Segunda virada de chave, Sérgio, eu acho que foi o artigo 10 Mandamentos da Estética do Sorriso. Esse aí, meu irmão, esse artigo publicado em 2014 é o download. Mais liso no... ele é o download número 1 do mundo. Nossa. Ainda é o número 1 do mundo. Então, foi um projeto que eu comecei em 2005, pesquisas na área de estética do sorriso. Publiquei muito, tá? Só em estética do sorriso, só nesse tema a gente tem mais de 30 artigos. Eu falo a gente porque é uma equipe, né? Alunos e pós-graduandos, e o CLA, com o UFBA, com o Nesp Araraquara. Então, um grupo grande. Então, só isso. Aí, em 2014, há 11 anos atrás, olha o tempo passando, Sérgio, a gente produziu esse trabalho chamado 10 Mandamentos da Estética do Sorriso, que é um protocolo de sorriso. E realmente essa foi uma virada de chave grande, porque isso aí foi o que disparou para fora. Foi esse artigo que me levou para um monte de canto para apresentar os protocolos criados, né, de estética do sorriso. E o terceiro, eu diria, sabe o quê? A minha ida para a UCLA. Entendi. Por quê? Porque ali eu criei um network enorme. Até hoje tem um network grande que começou ali. Aí eu fui da UCLA, eu dei aula em Detroit, Chicago, Jacksonville, Cleveland, um monte de lugar lá. Então ali eu criei São Francisco, criei essa rede de network, e isso foi lá atrás, em 2010, né? Então tem 15 anos isso. Então foi um outro virada de chave. Esses 3 momentos aí você poderia dizer que são, digamos assim, os 3... Os landmarks. Pode ser. Pode ser, não sei dizer. A virada de chave, para mim, eu pensei no sentido seguinte, eu acho que não foram os mais importantes da minha jornada acadêmica, mas não. Foram. Eu acho que os mais importantes. De rumo. Exatamente. Então, os mais importantes, se eu dissesse, André, quais foram os momentos mais importantes, ou o que eu fiz de mais importante, eu diria: o mestrado, sem ele eu não seria ortodontista, porque ali eu aprendi a ser ortodontista. O doutorado é que me deu a base para fazer o concurso da UFBA, que é o que eu queria desde criança. Então, sim, esse pilar desses 3 aqui, esse tripé, o mestrado, o doutorado e a UFBA, é o que eu sou. Agora, as viradas de chave que eu considero, eu penso o seguinte, que a bússola estava ali
e de repente a bússola deu uma mexida e eu, rapaz, E de aqui, repente, pra... eu fui para outro canto. Entendi. Tá? Sem os 10 mandamentos, eu não sei. E sem esse network da Califórnia, talvez viesse com 15 anos depois, mas o negócio veio rápido. Foi exponencial, né? Foi, mas de repente eu estava ali, eu já estava tendo que organizar a minha vida porque eu estava viajando demais. Então isso foi, a virada de chave foi sem dúvida aí essas paradas. E aí buscando um pouquinho sobre as viagens, né, no mundo todo, você dando aula, quais foram os lugares assim mais exóticos que você já deu aula e o público, assim, você chegou assim, pô, que negócio que eu não sei se essas pessoas estão recebendo o meu conteúdo da maneira que eu imaginei que eu ia conseguir passar, né? Porque a comunicação não é algo fácil. Não é. Né? A comunicação do professor para o aluno é algo marcante. Né? E às vezes as mudanças culturais dos locais pode ser um grande desafio. Fala um pouquinho sobre isso. Sérgio, tem um monte de história para contar, engraçadas inclusive, né? Bom, vamos contar uma história aqui para você, rápida aqui, que foi a Coreia do Sul. Coreia do Sul, veja, fui para a Coreia do Sul para um congresso coreano de ortodontia, que tem 2 vezes, que tem a cada 2 anos, é um congresso grande, pega aquela região toda lá. Coreia do Sul é muito forte na ortodontia e culturalmente eles têm... O seu orientador é de lá, da Coreia do Sul? O meu co-orientador da UCLA, que veio o Omun, que veio para cá 2 vezes já, que é amigão, ele é coreano, né? Tá nos Estados Unidos desde os 14 anos de idade, mas ele é coreano e ele tem uma conexão muito forte lá. Eu tomei logo um susto quando cheguei na Coreia, porque o trem, cheguei no avião, pousei, tinha uma pessoa lá, me levou para o trem, peguei um trem-bala, eu fui para a ilha, lá onde ia ter o congresso. Já me impressionou lá a pontualidade de tudo. E como eles me receberam. Parecia que eu era uma pessoa assim, um chefe de Estado, sabe? E eu fiquei, quase que eu falava, dava um tapa assim, rapaz, vem cá, sou eu não, tem uma coisa errada aí. Então, com uma placa bonita, todo mundo... Olha, quem me recebeu lá, que foram 2 alunos, estava melhor vestido que eu. Porque eu fui para lá assim, de boa, com uma jaqueta por causa do frio, mas de boa. E os 2 alunos que me receberam de paletó e gravata, eu quase que fiz, quer trocar o papel aqui? Então isso já me deixou impressionado. Mas esse não ia ser você, pô, você... Não, eu tinha que ser eu fui eu, né? Aí, eu fui dar minha aula e quando terminei, muito cheio o congresso, 1.500 pessoas. Me colocaram na grade, os keynote speakers eram Ravindra Nanda, Eustáquio Araújo, Birt Melsen e André Baiano. O Baiano. O Baiano. O que disseram que não desmerecendo, né? Mas sim, questionaram a questão lá do mestrado na época. Então, eu no meio, e poxa, caramba, eu tinha que dar uma aula, e eu acho que entreguei um material muito bom, humildemente, muito, sabe, um dia inspirado ali. Sérgio, saia da sala, meu irmão. Acabou minha aula, saio da sala, quando eu saio da sala, olho para o lado assim, tinha uma fila de umas 10, 15 pessoas, e eu continuei andando, aí a moça veio com toda a educação, fez, por favor, você pode tirar uma foto? Aí eu fui tirar foto, né, baiano, fui tirar foto, não. A fila era para tirar foto, um por um comigo, quase que eu fiz, gente, vem cá todo mundo, porque aquele respeito com o professor, é uma coisa diferente. O mestre, né? O mestre é um negócio diferente. Eles têm a Coreia do Sul, é um negócio... Por isso que eles deram essa virada de chave, né? A história deles foi a educação que fez com que a Coreia se tornasse a potência que é. Né? O professor, a educação. Então, esse respeito, eu acho que foi um dos locais que eu fui, foi realmente mágico. Eu fui tratado como um rei lá na Coreia do Sul. Mas tem locais inusitados, eu já fui dar aula em Dubai, já fui para dar aula na Tailândia, né, em Bangkok. Bangkok não gostei, achei uma cidade suja, perigosa, trânsito caótico, talvez as ilhas, os resorts, mas Bangkok mesmo eu não tive uma boa experiência. A comida não foi para mim uma coisa marcante, então não foi tão boa a experiência na Tailândia, não. Espanha maravilhoso, Portugal já fui 3 vezes, Iraque.
O Iraque foi diferente. O esquema no Iraque não foi assim. Teve bombardeio? Rapaz, não teve bombardeio. Mas eu postei no Instagram e alguns amigos, inclusive um amigão meu de Natal, o professor de lá, Serguei, grande amigo meu, brotherzão meu, me ligou, não mandou zap não. Ele me ligou um dia de noite, irmão, vou te ligar aí. E aí, velho? Rapaz, eu vi no Instagram aqui, você tá maluco, é? Aí o que foi, velho? Ele disse, você vai pro Iraque? Porque a gente tem uma imagem, né, do Iraque, né? A nossa imagem. Eu fui pra uma cidade chamada Erbil. Maravilhosa experiência. Desconstruir ali o que eu tinha de imagem do Iraque. Porque eu fui altamente bem tratado, comida maravilhosa, as pessoas calorosas, a despeito das questões religiosas. Fui altamente bem tratado. Agora vem o BO. Vem o BO. Aqui não tem só a parte boa. Para André, indo para Disney com a família, com as crianças, meu irmão... O passaporte carimbado do Iraque. Quando eu fui entrar, passou as crianças, passou minha esposa, e aí o cara fez... Vamos para a salinha ali. Bora para a salinha ali. Sérgio, 50 minutos de interrogatório. Tudo que você imaginar, tudo que você pensar, e ao final... O detetive, a paisana, não era um cara com roupa da polícia, não, era um cara paisana, os policiais, todos educados, turma gentil, mas ali, ó, você tem contato com não sei o que, você luta arte marcial, você tem preparo militar, você passa 50 minutos e ele repetia as mesmas para perguntas ver se você várias caía vezes. uma... A minha pergunta ele fez umas 4 vezes, me liberou, mas aí veio aquela pergunta, rapaz, será que eu vou de novo pro Iraque? Sei não. Complicado, né, Brasil? Se for recorrente, o negócio é bravo. Eu confesso que eu tive o convite, para isso foi 3 anos atrás, eu tive o convite pro ano seguinte. E aí você deu uma... Eu fiz, olha, vamos deixar pro ano que vem. E agora eu vou pra Rússia, em novembro agora, né? Menino, eu fui pra Rússia, outro lugar bom, São Petersburgo, também maravilhoso. Fui pra Ucrânia também. Fui pra Ucrânia, não tava em guerra. E assim, agente infiltrado, agente duplo. Pois é, uns amigos falam isso. Rapaz, vocês vão achar que você é um agente infiltrado. Então são experiências ricas, cada um tem sua cultura, tem sua história, tem seu modus operandi. Mas tem histórias tensas também, né? A Austrália mesmo, Sydney, Foi o que? Foi uma aranha que comeu um cachorro na sua frente? Não, eu quase tomei calote. Sim, conte essa história. Veja, quem tá então, o australiano, a despeito de qualquer preconceito, veio de uma galera meio duvidosa da Inglaterra. Né? Aí tem pois é, mas olha, aí eu tenho que dar daqui a minha cara a tapa, tá? Foi os australianos que me salvaram do calote, porque quem ia me dar o calote era um peruano. Tenho que ser honesto. Falar com o Jorginho. Falar com o Jorginho. O organizador do evento fez uma parceria, massa, ok, bora fazer, eu vou com o maior prazer e tal. Fui, adorei, dei um corridão massa de manhã cedo na orla, pessoal maravilhoso, 40 ortodontistas, uma vibe massa. Que bom que tinham 3 brasileiros no grupo dos 40. Porque no último dia, Sérgio, eu ia tomar um calote bem dado. Não ia me pagar os honorários que foram acordados. Já desconfiei do calote, porque a passagem eu comprei, pedi aquela coisa, não, resolve. Cheguei lá, quando pousei, falei, não vou levar muito dólar. Quando eu pousar, você vai me reembolsar. E quando eu pousei, não, tá no banco, não fui. No outro dia, não, no banco, não fui. Aí o rapaz... Tem alguma coisa errada. Garoto nesse ângulo aí. Nunca vi isso em lugar nenhum. Eu viajo muito, mas desse tipo eu nunca vi, não. Mas aí, os australianos chegaram firme no peruano e disseram, olha, é o seguinte, aqui, Dr. Machado, no último dia ele não vai dar aula se você antes da aula, você não acertar. Aí o cara ficou... Cara, aí, porra, eu tenho que... Aí ele acertou. Esse cara eu não vou conseguir dar aula. Não vou. Aí depois um amigo dos Estados Unidos, da Baylor College, da universidade, que eu conhecia, num bate-papo num congresso americano, ele, rapaz, tomei um calote. Já sei de quem foi. O cara era famoso. Então não conseguiu, por sorte, porque a galera, os brasileiros e 2 australianos, eles peitaram e falaram assim, peraí, aqui não, aqui você vai acertar os honorários. Então quem está por fora, acompanhando só em rede social, sempre olha só o bônus.
só o glamour, mas tem saudade de casa, tem possíveis estranhamentos, possíveis riscos. Tailândia mesmo, eu passei 4 horas no aeroporto para poder passar, porque não tinha a febre amarela. Não tinha, não me passei, errei, não olhei no Google o que tinha. Passei 4 horas no aeroporto, sentadinho numa sala. Quase não entrei no país. Então, essas angústias ninguém sente, ninguém vê, mas assim, é prazeroso, é maravilhoso, é um crescimento profissional, acadêmico, pessoal, cultural, mas a gente rala também, viu? A gente dá uma ralada grande aí com essas viagens para fora do país. Certeza, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas fala um pouquinho da UFBA, dos alunos, o que é que você tem notado, Andrezão, com relação... alguns professores que já estiveram aqui conversando, eles falam um pouco sobre isso, né? Os professores são os mesmos, mas os alunos a cada ano mudam. O que você identifica daquele aluno de quando você começou a ser professor para o aluno de hoje, 2025? Há mudanças? Ou é folclore, ou é uma coisa mais... O que é que você pode falar sobre isso? Né? Sérgio, eu sei que a gente comunga de algumas ideias porque a gente se afina muito com muita coisa. Eu sou muito entusiasta, eu sou muito otimista com a odontologia, eu sou um apaixonado mesmo pela profissão da gente. A despeito das dificuldades, né? Porque as dificuldades elas são inerentes a qualquer profissão. Então, quando eu estou batendo papo, mas porque tem muita faculdade, aí qual é que não tem? Porque faculdade de odontologia é toda esquina, aí de direito, não tem? De direito, não tem. Aí de medicina, que escapou durante o período e hoje em dia está... Né? No mesmo ritmo. Então, assim, eu sou muito entusiasta da odontologia. Da UFBA eu sou suspeito, porque eu sou fã, visto a camisa, literalmente, eu tenho uma camisa, eu e Fred, da radiologia, sim. Eu tenho uma camisa roxa, que a dele é igual a minha, às vezes quando a gente bota lá, Odonto UFBA, às vezes quando eu visto essa camisa. Então, quando eu vejo comentários, né, do tipo, como você falou, o aluno mudou, é porque a gente mudou também. Então, quando o aluno dos 20 anos atrás, eu fui aluno da Ortho, por exemplo, em 2000, 25 anos atrás, eu fui monitor de Ortho. André, mas o monitor mudou. Mudou o monitor, mudou o professor. Eu mudei, eu não sou o professor que eu era em 2000, quando eu entrei em 2010, eu tenho 15 anos, eu não sou o mesmo professor. Então, assim, o mundo mudou. A gente fazia moldagem com alginato. E mudou. A gente moldava em silicona para mandar para Invisalign, lembra disso? Rapaz, que raiva eu tenho daquela época da silicona, você lembra que eu fui o primeiro a trazer você... não, velho! Meu Deus, velho! Você me trouxe uma memória agora que eu tenho ódio dessa memória, velho. A gente moldava com cera. Rapaz, aquilo era horrível! E a gente fazia, então mudou. Então, quando as pessoas falam assim, porque o aluno mudou, mas o aluno hoje ele tem questões que são boas e outras que não são boas no nosso olhar. Porque a nossa geração foi outra. Então, o meu aluno de hoje, ele é um aluno que ele, dependendo do olhar do professor, ele vai criticar ou elogiar. Então, por exemplo, o meu aluno hoje usa o ChatGPT. Que fantástico! Desde que ele saiba usar e de que ele não ache que aquilo ali vai dispensar a sua capacidade inventiva, a sua capacidade criativa, e o seu bom senso de diagnóstico e planejamento, ok. Então, a tecnologia veio junto com esse crescimento e essa mudança do parâmetro do aluno. Agora, o aluno, ele busca menos. É porque ele busca menos, porque hoje você pega o celular e você fica com o celular e não precisa mais ver o mundo. Porque ali você paga a conta, você vai para o WhatsApp, você vai para o Instagram, você vê filme no Netflix, você... manda mensagem para o amigo que ninguém liga para ninguém. Então, quem mudou o mundo foi o Google. Não é que o aluno hoje é um aluno menos ou mais. Ele é só um aluno diferente. Basta você, professor, enxergar isso e ao invés de ficar criticando, você vê, quando eu era aluno, velho, quando você era aluno não tinha scanner. Então, velho, hoje tem. Então, em vez de você falar que eu fazia moldagem, cortava gesso, ortognática, dava aula com slide. Você dava aula com slide. Hoje você nem dá mais aula, você pede pro ChatGPT montar uma aula para você.
Então você que vai dizer se isso aí e aonde é que isso aí é uma coisa boa ou ruim. Então eu tenho uma relação excelente com meus alunos, sabe? Eu sou fã dos meus alunos, porque eu me mantenho atualizado por causa deles. Com certeza. E aí, lembrando daquela aula, você sabia que aquela aula que eu dei para você lá na UFBA, de radiologia, foi a primeira aula da FOUFBA de Data Show? De digital? De Data Show, com uma apresentação. De multimídia, de Data Show. Pois é, então assim, isso foi em, meu Deus do céu. 2000. Isso foi 2000, né? Foi 2000. 25 anos, misericórdia. 25 anos. Essa parte corta, tá, gente? Não tem 25 anos nisso, não. Pois é, então veja, Sérgio, mudou. E eu lembro quando eu terminei a aula, você veio para mim assim, cara, que maravilha é essa que você trouxe pra gente, porque assim, era algo diferente, né? Você dar uma aula dinâmica era totalmente diferente de você dar uma aula de slide. Totalmente. Ainda é. Mostrava hoje, vídeos. Quando você traz uma aula, por exemplo, de slide, mas com formato diferente, com dinamismo, com vida, é diferente. Então veja, ponto de vista aqui, André, não é professor, não é ortodontista, é André. Sim. Algo é novo, algo é diferente. Você vai olhar aquilo e vai dizer o seguinte, aquilo ali pode trazer benefício? Pode, então venha para perto de mim. Venha para cá. Não quero você, não uso, não quero. Senão eu estaria fotografando com slide de 35mm ainda. Sim. Então, você olhar o aluno hoje e você fazer, no meu tempo era diferente. Talvez no seu tempo você tenha feito uma tese de doutorado com máquina de datilografar. Então, as coisas estão chegando. A velocidade é tão grande que você não consegue acompanhar. Você falou isso aí, me lembrou muito da Fórmula 1, porque eu sou um aficionado pela Fórmula 1, já fui assistir em vários lugares, enfim, adoro. E sempre desde lá nos anos 2001, ou 2001, desculpa, 1981, eu já assistia a Fórmula 1. Então, e de vez em quando eu pego uns vídeos antigos, esse fim de semana mesmo eu estava assistindo lá uma corrida lá que aconteceu em 1972, enfim, e você via os caras pilotando. Era totalmente diferente dos carros de hoje. Os carros de hoje, os caras têm que gerenciar a bateria para que ele possa usar a bateria, o híbrido, no momento para conseguir ultrapassar o outro cara. Então, o que ele tem que gerenciar ali é muito mais do que o cara tinha que gerenciar naquela época. São coisas diferentes. É isso aí. Isso aí vai fazer o quê? Os carros hoje são muito mais rápidos, são muito mais seguros. E a tecnologia veio trazendo esse benefício para os carros de rua. Então, aquilo que você falou, é legal? É bom? Venha para cá. Venha. A minha ressalva com relação a quando eu falo do aluno novo, desse perfil novo, do professor novo, não é do aluno, do mecanismo de ensino, de aprendizado novo, ok. Da tecnologia, da IA, ok. Sou a favor, você sabe disso, gosto da tecnologia. A minha ressalva e a minha preocupação é o seguinte, como é que está a base? Como é que está a solidez? Porque você só consegue ser um bom profissional de saúde, voltando para aquele bate-papo lá, se você sabe a base. Sim. Se você sabe o diagnóstico. O diagnóstico é o mesmo, porque a gente continua cuidando de pessoas. E a gente tem uma profissão ainda, a odontologia, que somos pessoas, dentistas, nas suas áreas, que cuidamos de pessoas. Então somos você promotores de saúde. Somos e seremos. Então, a partir do momento que você começa a achar que porque você comprou um scanner, porque você usa IA, porque você tem câmera boa, você é um bom dentista, 3D. Impressora 3D, tem uma mais nova que lançou no mercado. A partir dali, você achar que isso é sinônimo de ser um bom profissional, desculpa, não é. Não é. Ser um bom profissional, você precisa de um conjunto de características que talvez, ao final de você completar elas, você ter tecnologia seja um bônus. Aí seria maravilhoso. Mas se você não souber fazer diagnóstico, se você não souber fazer planejamento bem feito, início, meio e fim, e você souber lidar com pessoas, aí não adianta você ter um scanner.
É isso aí. Você tem um Você falou escândalo, tudo. você não atende no horário, você não é cordial com o seu paciente, você não é Saber ser lidar com as humano, pessoas. não tem Eu sempre jeito. digo, quem não tem capacidade de lidar com as pessoas não pode ser dentista. Não tem como. Você pode ser empresário, ok, fica lá no escritório, tá tudo bem também, nenhum problema. Mas pra estar ali, dentista como a gente chama, dentista de mocho, De mocho. que eu boto minha bunda no mocho, como meu pai, como seu pai, como sua Aham. mãe, como os seus irmãos. Você precisa, eu falei do mandatório, é mandatório. Ah, não gosto de bater papo, não gosto de ouvir, não sou uma pessoa de gentileza nata. Olha, desculpa. Talvez não tá no reveja lugar certo. isso, porque tenho experiências várias de ver, de assistir, de ver a decadência de muita gente, às vezes boa tecnicamente. Mas a Mas decadência veio porque a contato pessoa... interpessoal difícil. Tá. Eu falo muito de aptidão para as coisas, né? Por exemplo, eu sou dentista de formação e eu sei minhas limitações. Eu não tenho aptidão nenhuma para fazer um acesso endodôntico. Nenhuma. Zero. Se o paciente está precisando de uma urgência, eu ligo para minha endodontista. Por opção, eu não faço aquilo. Certo? Eu acho que a consciência da aptidão ela deveria vir antes da universidade para que o aluno ele perceba, né? O potencial aluno ele perceba. Ele fala, cara, eu não consigo lidar o suficiente com pessoas para querer desenvolver essa habilidade. Porque a gente tem que ter aptidões diferentes e a aptidão de lidar com pessoas, de controlar situações, ela tem que vir de dentro. E se você não tem controle emocional, você não vai conseguir desenvolver essa aptidão. Não tem para onde correr. Uma vez eu estava fazendo uma cirurgia de um protocolo superior no paciente. E quem anestesia palatino maior sabe que é desconfortável para o paciente. A gente dá anestesia lá no palato, o paciente ele acha que ele não vai conseguir respirar, etc. Tava fazendo a cirurgia nesse paciente, né, removendo alguns dentes e tal. Quando eu terminei de fazer a incisão, o paciente já com sangramento ativo, ele, doutor, não tô conseguindo respirar, doutor, não tô conseguindo respirar, doutor, não tô conseguindo respirar, doutor, não tô conseguindo respirar. Falei, ó, fique tranquilo, você tá bem, tá tudo direitinho. Aí ele levantou e ficou andando de um lado para outro na sala, no pé da cadeira, com a boca sangrando. Aí eu falei umas 3 vezes, calmamente, eu falei, meu amigo, é o seguinte, você precisa sentar aqui. Ele, eu não tô respirando, ligue pro SAMU. Eu tive que falar um pouco mais alto com ele, com a tonalidade um pouquinho mais alta, falei, se sente agora, que quem está à frente dessa sala, quem está no comando dessa sala sou eu, você precisa se sentar. Eu tive que ser mais firme com ele. Aí eu falei, ó, tá vendo aqui? Aí toquei assim, cobri ele com o campo cirúrgico, toquei no peito dele. Falei assim, você tá sentindo que seu peito tá mexendo? Tô. Isso é sinal que você tá respirando. Você não respira com o seu nariz, você respira com seus músculos intercostais. Ponto. Sua caixa torácica tá dilatando. Se você não estivesse respirando, você estaria desmaiado agora. Tudo bem, controlei a ansiedade dele. Teve 2 frases que eu fui mais ríspido. O resto eu voltei pro meu tom normal e falei com ele. Prossegui com a cirurgia normal. E eu tenho um hábito. Quando eu tô fazendo a cirurgia de múltiplos implantes, eu coloco o implante e falo assim, primeiro implante, sucesso, meu amigo. Quando eu falei isso, ele virou assim, no primeiro implante ele falou, sucesso é o seu profissionalismo. Por quê? Porque eu soube controlar uma situação, apesar de ser uma situação que talvez tirasse muita gente do sério, uma situação complicada, e a gente talvez devesse ver isso, né, uma reflexão interna de cada pessoa, e talvez a escola poderia entrar mais nesse mérito, para a pessoa ver determinadas aptidões que ela tem. Infelizmente a escola no Brasil ela é muito Enem centrada hoje. Na minha época, eu acho que na de vocês também, era vestibular centrada. Hoje ela é Enem centrada. O resultado de uma escola se mede na quantidade de alunos que ela bota para dentro de uma universidade. Se depois aquele aluno vai desistir, falando em bom baiano, e não deve ser assim. O aluno, enquanto estudante de colegial, ele tem que estar se preparando para exercer uma profissão dentro de uma sociedade. Então, se ele faz isso,
sem uma orientação correta sobre as suas aptidões, ele vai perder tempo. Ele vai entrar em 1, 2, 3, 4, 5 faculdades, fazer uma faculdade até o final, perder 4, 5, 6 anos de sua vida e não vai encontrar sua aptidão. E aí, a gente voltando, né, para as perguntas, eu estava construindo esse texto para fazer uma pergunta mais elaborada. Hoje, nos primeiros semestres da UFBA, eu acredito até que o BI da Federal talvez seja uma tentativa disso. Existe algo que ajude esse aluno que é muito jovem, 16, 17, 18 anos, a encontrar quais são suas aptidões, a ele parar, realizar e falar assim, cara, a clínica não é para mim, eu vou para radiologia, a faculdade não é para mim, eu vou para dentro da patologia, para ficar dentro de um laboratório, não, eu adoro a clínica. Existe ali nos primeiros semestres algo que ajude a orientar esse aluno, essa criança recém-chegada na universidade? Não sei. Não tenho essa resposta. Não sei dizer. Eu vejo na escola hoje, acompanhando minhas filhas e amigos com crianças e adolescentes, eu vejo isso como um tema que já é colocado na escola, sabe? Sim. Eu vejo discussões, simpósios, seminários. Já fui em escolas há um tempo atrás, bater um papo assim com crianças sobre o que é ser dentista. Eu acho que estamos evoluindo, eu vejo um crescimento. O próprio BI, para mim, é um crescimento nesse sentido, sabe? De dar ao aluno essa oportunidade. Então eu vejo com bons olhos, eu vejo de forma otimista. Tá? Não estamos lá ainda, muito distante do ideal, mas eu vejo um crescimento. Eu vejo que estamos caminhando para algo melhor do ponto de vista da escolha, né? Da escolha mais adequada. Mesmo sabendo que às vezes não é o mais adequado. Às vezes a pessoa faz um curso e muda. Tem uma história engraçada nessa turma de orto agora, dois semestres atrás. Olha que interessante. Tinha uma aluna que era nutricionista e estava fazendo odontologia. Ok? E ao mesmo tempo, uma amiga minha, paciente minha, dentista, Carol, que largou a odontologia e estava estudando nutrição. Ah. E é isso, e eu apoio. Acho que está ótimo. A vida não tem fim. A vida, enquanto você estiver vivendo, é a vida. Então, se você está fazendo odontologia e não está feliz, vai lá, muda. O tempo é precioso. O tempo é aquele que você vai lá e coleta. Outra, eu acho que quando você entra numa faculdade com 18 anos, né, e você tem um norte ali, poxa, eu quero ser isso. Talvez você naquele momento ainda não tenha maturidade o suficiente para descobrir se aquilo realmente é aquilo que você quer para sua vida. E é super natural, eu sempre digo, você perde 1 ano, 2 talvez, por algum motivo, sei lá, uma saúde, algo do tipo. Não é a morte de ninguém não, gente. Você pode fazer sua vida, começar sua faculdade com 25, 26, com 30 anos, sem problema algum. E a vida vai seguir numa boa. Com certeza, né? sem dúvida nenhuma. E voltando um pouco, André, para essa questão da ortodontia, né, como um foco importante na sua vida, o que você percebe desse novo momento da ortodontia com essa utilização mais constante de alinhadores, de uma mudança, né, de você não ter que estar talvez o tempo todo sobre a mancha ali, o manche do avião, sim, né, sim. Que você às vezes terceiriza esse planejamento com alguém. Como é que você vê esse novo momento da ortodontia? Perfeito, Sérgio. Eu vejo de duas formas. Eu vejo de um lado, eu vejo de uma forma muito positiva, né, o universo dos alinhadores. Eu sou otimista demais. E por outro lado, eu vejo com um pouco de preocupação. Aonde está meu otimismo está no conforto do paciente, no bem-estar do paciente, na estética desses aparelhos, na possibilidade de você ter a tecnologia como uma ferramenta de comunicação. Isso tangibiliza para o paciente
um possível resultado. Então eu vejo isso de uma forma muito maravilhosa, tá? Uso bastante, gosto muito, sou muito entusiasta. Aí vem a preocupação. Preocupação são duas grandes preocupações com o universo dos alinhadores na ortodontia. Preocupação número 1, triste, o sobretratamento. Sim. É uma imposição de mercado que você tem que fazer, você tem que vender para você ganhar bandeiras, milhagens de empresas. E a gente reduzir, às vezes, o valor que você paga do seu equipamento que você usa. O preço vai baixando e negocia quanto é tal aparelho. O ortodontista, ele não vende aparelho. Eu não vendo aparelho no consultório. Sim. Se alguém ligar para lá quanto é um aparelho fixo, ninguém vai dar preço. Então, quando você vai para essa esfera, você vê muito sobretratamento. Eu vejo criança de alinhador sem precisar, com oclusão normal. Eu vejo no consultório algumas situações tristes. Eu vi uma situação recente de uma mãe de um paciente tratando com alinhador, me procurou com mobilidade nos incisivos inferiores, importante. Preocupadíssimo eu fiquei quando vi o grau de mobilidade, usando elástico de classe 2. Elástico de classe 2 para projetar incisivo inferior. Classe 2, adulta, 48, 50 anos. Tomografia, 0 de osso na vestibular. Crítica, cobertura óssea vestibular crítica. Terços, cervical, médio e apical. 0 osso. Eita. Ela estava quase perdendo os 4 incisivos. Aí volta para onde? Diagnóstico. Foi feito o diagnóstico? Não foi, porque você não vai pegar um paciente adulto com biótipo gengival fino e usar elástico classe 2 sem você antes fazer uma tomografia para estudar. Claro. O paciente tem que ser estudado, analisado, pesquisado para você fazer um aparelho. Não é alinhar, escanear e mandar para a empresa fazer. Então, essa preocupação minha, ela existe por quê? Porque aquele profissional que acha que pelo fato de usar a tecnologia, pelo fato de ir para o Instagram e dizer que, olha, eu sou um doctor com muitos casos, ele achar que ganhar mais, tratar mais e ser um profissional de muitos casos, aquilo ser sucesso, não é. Não é. Com certeza não. A gente entrega resultado. A gente não entrega número de seguidor, a gente não entrega aparelho, a gente não entrega fama, a gente entrega resultado. Para todos os nossos pacientes que nos procuram, a gente tem que ter um compromisso de entregar resultado. Aí eu me preocupo, porque esse uso exagerado da tecnologia, exacerbado, colocado de forma avassaladora, pode ofuscar aquilo que mais importa, que é a solidez da formação, do diagnóstico, do planejamento. Então eu fico no meio do caminho. Ó. De um lado eu sou otimista, do outro eu fico um pouco preocupado. Entendi. E a gente tem que pensar bastante sobre isso, né, André? Porque eu vejo o sobretratamento em todas as áreas, né? Mas o da ortodontia ele é mais silencioso. É. E ele traz os efeitos deletérios com um tempo maior. E aí você às vezes não está atento àquilo, né? Isso me preocupa muito. E assim, eu como radiologista, eu gosto de falar essa frase aqui sempre, né? Que o radiologista é como um padre, ele sabe dos pecados de todo mundo, Perfeito. Mas não pode falar para ninguém. É verdade. E assim, eu acompanho todos os profissionais, porque eu estou ali no dia a dia, né, vendo as radiografias, as tomografias, e às vezes é preocupante ver em que ponto nós estamos chegando, né? Na implantodontia, nossa senhora, todo dia, é raro você ver, né, Giovanni, alguém salvar um dente, é muito difícil. Alguém está vendo um cara, tem um pouquinho ali, vamos extrair, vamos botar um implante. Então, esse sobretratamento me preocupa muito, mas sobretudo na ortodontia. Eu concordo, Sérgio. Infelizmente, eu concordo. Aconteceu comigo nessas últimas 2 semanas 2 situações interessantes. História verídica, eu vou dizer o nome das crianças, não vou dizer o nome dos pais. Sim.
Uma criança chamava Alice, foi com o pai e com a mãe. E a outra criança, Carol, foi com o pai e com a mãe. Uma com 6 e outra com 7 anos de idade. Fiz a consulta, fiz fotos, conversei com os pais, todas as duas famílias maravilhosas, pais presentes, acolhedores. Eis que as duas têm a oclusão normal. E eu virei para o pai e para a mãe das duas crianças, Alice e Carol, e disse assim, olha, tá tudo perfeito, não precisa fazer nada, daqui a 1 ano vocês voltam. Todos os 2 pais pararam e ficaram me olhando. E perguntaram, André, não vai botar aparelho? Mas não precisa. Ambos pais, um já tinha ido a uma pessoa e o outro já tinha ido a uma e tinha conversado no elevador com uma dentista e que também olhou e fez, olha, aqui tem tal coisa. Então, para eu desconstruir isso foi difícil. Porque eu tive que abrir aula, abrir slide para dizer o que é classe 1, o que é overjet, overbite, porque estava tudo lindo e tinha indicação de pôr aparelho. Então, isso me preocupa. Com 6 e 7 anos. Uma com 6 e uma com 7, porque me preocupa? Porque aparelho é um tratamento, é um remédio, e você trata aquilo que precisa ser tratado. Você não chega na farmácia e pega assim, me dê 3 quilos de remédio, para quê? Para qualquer coisa. Você não faz isso, você faz o remédio quando está com dor em algo, ou quando precisa tratar alguma coisa. O aparelho serve para isso. A partir do momento que você bota aparelho para não sei, ou por alguma justificativa que não seja para tratar alguma coisa que é necessária ser tratada, porque quando é criança é mais grave. Você só trata uma criança se você tem certeza absoluta que aquele tratamento, aparelho, irá trazer um benefício real. Se você tem dúvida, não faça, deixe que a natureza evolua. Então hoje a gente vê um sobretratamento, infelizmente, em ortodontia e em especial nas crianças. Entendi. Porque eu vejo realmente essa questão dos alinhadores, né, como uma questão até de marketing muito forte, né? E eu uso porque tá na TV, tá no Instagram, tá no YouTube, como você sabe. Então você precisa de alguma forma estar ali engajado. Eu estou na minha tribo, eu preciso. Meus coleguinhas estão usando. Perfeito. Papai, eu preciso disso. No consultório é muito comum, viu, Sérgio? Veja, no consultório, sou dentista de mocho, né? Já te disse isso, você sabe disso. E às vezes aconteceu agora com um menino chamado Matheus, um menino de 10 anos, com pai só, a mãe não foi, e rolou essa conversa. A frase dele foi, meu tio, eu quero usar, aí disse o nome da marca do aparelho. Disse exatamente o nome da marca que ele queria usar. Entendi. Peraí. Você tem 10 anos e por alguma razão, alguma informação chegou a você, coleguinha da escola, o próprio pai, a própria mãe, a própria tia, a revista, internet, ele está pedindo a marca. Existe um erro grave nisso aí. O erro grave nisso aí está na gente. Que levantou essa... Porque, veja, eu profissional que tenho que dizer a ele, pai, mãe e a criança, dizer assim, olha, o melhor para você, baseado em critérios, em razões e justificativas clínicas e científicas, o melhor para você é esse. Não é o que você quer porque sua coleguinha usa. É isso que o ortodontista tem que ter da solidez. Não é o paciente que entra no consultório de um médico e diz, olha, eu quero fazer uma cirurgia com tal bisturi, eu quero usar tal prótese. Não acontece isso. Meu pai acabou de fazer prótese de quadril agora. Acabou de fazer prótese em 1 mês operado. Desde quando meu pai foi lá no consultório de um ortopedista pedir... Vem cá, qual é a marca da prótese do quadril? Qual a prótese do joelho? Tem uma alemã aí que eu sou que é muito boa. Tem uma americana aí, uma alemã, tem uma australiana. Não, você vai, confia no profissional, que esse profissional que você confia, você entrega a ele a responsabilidade. Então a gente não pode esquecer isso. A gente chegar lá e o paciente lhe pedir, não, você tem esses critérios, e dentro desses critérios fica o questionamento, que eu sempre falo isso. Por mais alinhador que eu uso muito, tenho uma relação ótima com o alinhador, mas eu pergunto assim, ó, qual a chance, sou pai de 2, qual a chance de uma criança na minha casa, uma de 8 e uma de 10, qual a chance de uma criança que faz inglês, Kumon, natação, GR, balé, bora Sérgio, karatê, bora Sérgio, judô, futebol,
Vai usar 20 horas por dia um aparelho como? Fora a criança que faz integral, que chega de manhã a e minha fica faz até 5 integral, da fica de tarde. manhã até o dia de Aí noite. eu pergunto, e na escola? Porque na escola se fica de manhã até 3 da tarde, 4 da tarde, ali já são 10 horas. Vai usar como 20 horas por dia? Então, essa informação tem que ser passada para os pais e para a criança. Não é chegar assim, eu faço. Você faz tal marca? Eu faço, deixa comigo. Aí a facilidade do alinhador, sabe qual é? Escaneou. Mandou acabou. para alguém planejar para você. Escaneou, acabou, até rimou. Escaneou, acabou, rimou. Ou então, mais fácil ainda, não tem o scanner, manda para Pierre. Manda para a imagem Pierre, eu pego um papel, ou nem papel pego e falo, ó, quero PAN, quero tela, quero traçado cefalométrico, que não serve para nada. Tá? Não quero polemizar, nem vou entrar nessa esfera. Cefalometria. Não serve, não tem utilidade, tá? Mas você pede porque alguém te ensinou há 20 anos atrás, aí você vai lá, Steiner, Twizzy, Sassoon. E tem assim um combo, né? Aí vai o combo que você nunca vê aquilo, você vai porque foi, até a própria teleradiografia em pacientes não serve. Paciente adulto, mapeamento inferior, você vai lá no consultório, Andrezão, fecha meu diastema. Você vai lá, Andrezão, corrige meu mapeamento. Eu vou lá, corrijo meu torque do canino, eu pego teleradiografia para quê? E faço SNG-OGN, e UNA, UNB, ANB, para quê? Eu vou fechar um diastema, meu amigo. Eu vou botar 4 alinhadores, fechou, botei uma contenção palatina, acabou, e eu peço UNA, UNB. Isso aqui vai dar um outro talk, velho. Eu vou dá chamar outro talk. você, mais umas 3 pessoas, a gente fazer um debate aqui. Um debate Rapaz, ortodôntico. Então a gente faz coisas assim. Você sabia que eu sempre pensei isso, né? Mas não podia falar porque eu sou radiologista. Você não podia falar. Eu passei um tempo sem poder falar também. Isso é quase uma heresia. É quase uma heresia ortodôntica. Vai ser mas excomungado. depois de tanto cabelo branco, depois de humildemente rodar esse mundão, eu não vou poder dizer o que eu faço. Vou. Por isso que você vai olhar. Tem 20 anos que eu lhe mando paciente. E você nunca fez um traçado cefalométrico para mim. Jamais, se você pegar nos seus arquivos da imagem e procurar, você jamais viu eu pedir Sassoon, Twizzy, USP, Steiner. Não peço, por quê? Porque aquilo não acrescenta. Mas como foi ensinado, Twizzy ensinou para alguém, Heidel ensinou para alguém, que veio para o Brasil, abriu uma escola há 40 anos atrás, que ensinou para alguém que está ensinando ortodontia hoje. Então ninguém nunca parou e fez, vem cá, peraí, por que eu faço isso aqui mesmo? No dia que para-se para perguntar o porquê das coisas, a gente para e reflete e fala assim, peraí. Então o caminho, alguém tem que parar e falar assim, para aí. E isso vale para a colagem de bracket, que a gente colou durante décadas errado, e um monte de coisa, que aí é outro talks. É um outro talks aí, só pra gente falar sobre essas coisas. Que a gente faz de forma automática. Porque foi vendido assim. Foi vendido. E você nunca pergunta por que aquele X do bracket, que é uma coisa louca. Eu já testei isso. Eu publiquei 3 artigos em 2013, 2014. Tem 11 anos, 12 anos o primeiro, provando. Provando não é ali na revistinha do bairro, não. É na American Journal. Provando, a gente cola errado, mas o dogma e aquela coisa hierárquica que vem enraizada de décadas é tão forte que demora ainda para a ficha virar, né? Para a chave rodar. Demora. Mas vai. E é uma área que exige muito tempo, né? Os tratamentos ortodônticos você não resolve em 3 meses, 4 meses. Então, até você trazer isso, a pessoa aplicar na prática clínica, ver realmente que o resultado foi melhor dessa maneira, é difícil. E assim, professor, uma coisa que muito me preocupa, eu trabalho muito com a parte periodontal também, enxertos gengivais, etc. São as consequências de um tratamento ortodôntico talvez não conduzido da melhor forma, talvez não indicado da melhor forma, e depois talvez não mantido da melhor forma, né? E aí eu vou te perguntar 3 coisinhas aí, um sobre cada questão. Sobre indicações. A gente sabe que existe uma diferença estatisticamente significante entre perda de tábua óssea vestibular em diferentes tipos de tratamentos para mordida cruzada posterior, certo? A gente tem algumas evidências científicas bem antigas, na verdade não é coisa nova, que existem diferenças, por exemplo, entre quadrihélice e a disjunção. Rapaz, você estudou para vir para esse negócio, foi? Lógico. Você deu uma estudada, né? Lógico. Como é o nome do aparelho?
quadrieres. Jesus Cristo. Vai lá, continua a pergunta aí. E esses dias, por exemplo, eu recebi uma paciente no consultório que ela fez uma disjunção cirúrgica de maxila. Porém, ela tem uma retração importante, quase que completa, numa raiz mesiodistal, ou distovestibular, de um primeiro molar superior. Certo. Atribuída a uma cirurgia onde houve uma fratura óssea. Aí a gente vai no papo do ovo da galinha. Será que essa disjunção de maxila, ela, por uma falta de uma manutenção, esse dente se encontrava girado, por uma falta de uma manutenção daquela posição desses molares superiores, ela não gerou uma reabsorção óssea por causa de uma movimentação natural relacionada à genética do paciente, que promoveu essa retração excessiva? Então, será que alguns tratamentos de mordida cruzada posterior, talvez a indicação e a manutenção disso a longo prazo não tragam mais problemas periodontais do que a gente possa imaginar? Rapaz, é um toque inteiro só disso. Eu não sei nem como eu começo a bater esse papo com você. Veja, a cruzada posterior, a mordida cruzada posterior, se interceptada no momento ideal, tá? Dentição mista, expansão ortopédica da maxila, zero dano periodontal no longo prazo. Zero. Tá? Zero que eu falo é clinicamente significativo. Tá? Às vezes você faz um estudo que é estatisticamente significativo, 0,02 de milímetro, 0,01 de milímetro. Mas isso clinicamente talvez um tenha dado, o outro tenha dado, mas a diferença clínica disso não tem relevância nenhuma. Então deu na estatística, mas clinicamente não tem relevância. Então esse é o padrão ouro para a cruzada posterior. Por isso que hoje a gente tem esse foco em avaliar a criança cedo. Nós vivemos uma época, Sérgio, onde o aparelho era colocado na adolescência. Uhum. Seu pai viveu essa época. Sim. Seu irmão um pouquinho. Onde a criança, você chegava com 7 anos e falava assim, não, volte quando trocar a dentição. Cometemos um erro. Cometemos. A gente tem que ter humildade de dizer, a ortodontia errou. Acabou. Não adianta ficar, não, porque mudou. Não, não mudou. Não mudou o DNA de ninguém. Nós tínhamos problemas dentários onde não tinha a ortodontia, não tinha esse olhar de se preocupar com a criança aos 4, 5, 6 anos. Não tínhamos o estado da arte de avaliar uma criança e dizer que a mordida cruzada posterior tem uma relação direta com o padrão respiratório. Não tínhamos estudos que nos mostravam há 30 anos atrás que uma disjunção maxilar, uma expansão ortopédica na maxila numa criança de 5 anos pode melhorar e mudar o padrão respiratório de predominantemente bucal para nasal. Então, uma mordida aberta. Então, nós erramos nesse sentido. Posso pegar um gancho nessa pergunta? Claro que sim. O quanto o ortodontista ele está preparado atualmente, já que você falou de padrão respiratório, para avaliar a hipertrofia de adenoide e amígdala? Não estamos. Não estamos e eu não quero. E aí, eu quero assim, ó, paciente 4, 5, 6 anos. Eu reconheço como dentista um padrão respiratório bucal que o meu aluno de graduação é treinado a isso. Ele tem uma aula sobre isso na graduação. Então ele sabe isso. Sabe sinais clínicos, que são vários. Desconfiou, faz o quê? Ó, cartinha ou cartinha, né? Cartinha que era cartinha, agora zapzinho, ou então, oi, tudo bem, doutor? Tá? Então temos um leque de profissionais altamente capacitados da otorrino. Isso, perfeito. Da otorrino, você faz na sua otorrino, me dê aí o melhor do estado da arte da otorrino para meu paciente, que eu dou o melhor da orto e você dá o melhor da tomografia. Aí é o estado da arte. Aí é o melhor tratamento para o paciente, porque sinceramente está fora da minha alçada. É igual, André, por que você não... de vez em quando as pessoas me perguntam isso assim, ó. Andrezão, pô, velho, tem um laser aí, velho, por que você não compra um laser, velho, pra fazer o quê? Pra fazer essas plásticas gengival? Não sei. Não sei fazer. Não estudei pra isso. Não estudei pra isso, e não tenho expertise, não sei, não vou ler pra isso, porque não é só aprender, faz assim, não faz assim.
Não é assim, não é um hands-on que você faz um cursinho de fim de semana, não. Você precisa de uma formação de carga horária de periodontia para você fazer isso. Ah, mas eu vou treinar você? Não, não vai treinar você. Isso aqui é um erro que a gente comete na odontologia, fazer esses cursinhos de 2 dias. Ah, vou fazer botox, vem cá, enfia aqui. Não, você tem que aprender a anatomia da face. Você tem que botar a bunda na cadeira para você realmente se especializar em alguma área. Então, não quero aprender. Prefiro encaminhar para um periodontista que passou uma vida fazendo, que vai fazer 1000 vezes melhor que eu. Então, eu só faço ortodontia. E aprendo a cada dia. Com certeza. Assim eu consigo controlar e não levo, quase nunca, não posso dizer nunca, mas quase nunca não levo o estresse de casos para dormir. Eu durmo em paz. Posso me estressar com outras coisas, mas que a minha ortodontia, ela tá no meu coração aqui e me dá paz. Por quê? Porque tá ali dentro do meu controle. Você faz dentro daquilo que você domina, eu domino. E tem 100% de certeza. Eu né? tô ali, eu tô Você em tá paz. fazendo isso E mesmo assim, Sérgio, mesmo assim, você fazendo só uma área, e eu acho que eu tenho uma expertise de longas datas da BO. Eu tô com a paciente agora, Milena, usando alinhador, chegou de uma consulta para outra, o canino girou, não era para girar. Girou. Fisiologia, girou. individualidade. Efeito colateral. Eu parei o alinhador, colei o botão, fiz binário, voltei o canino, parará, pererê, para depois botar no trilho de volta. Isso me custou 2 meses para botar. Imagine. A ortodontia, 21 anos. Imagine agora, eu vou virar, vou fazer plástica gengival, não vou. Comprar um laser. Vou comprar um laser, não, Andrezão, aqui, veja aqui, velho, eu treino com você, rapaz, que nada, rapaz. Não, não quero. Não quero. Tem um amigo de Aracaju, ortodontista, que fez implante. Fazendo implante lá. Não fez especialização, optou, o caminho cada um escolhe o seu, optou em fazer um curso desses avançados e faz o implante dele lá. E aí me ligou na época, Andrezão, vou para tal lugar, fazer um curso lá, um fim de semana, não. Irmão, boa sorte. Você topa? Rapaz, não, velho. O fim de semana eu vou pro parque da cidade com minhas filhas. E de noite leio um artiguinho, domingo reviso alguma coisa de alguma revista. Por quê? Porque a ortodontia ela precisa de reciclar. O quê? Conhecimento. Para isso, eu tenho que ter tempo. E esse tempo meu é destinado para a ortodontia. Perfeito. Não dá para poder se enveredar para outra área. Também não estou aqui criticando quem o faz, de jeito nenhum. O cara é periodontista e quer fazer implante, porra, melhor dos mundos. O cara é periodontista e vai lidar com o implante. Não tem ninguém melhor, no meu olhar, da odontologia, que é a pério com implante, no meu olhar. Sim. Mas o cara não é implantodontista e quer fazer prótese, a especialização dupla, ok também, é um caminho, mas o cara quer orto, quer fazer implante, quer fazer endo, aí eu fico com dificuldade, né? ROF, faça uma especialização, mergulhe, aprenda e faça. Agora não faça ROF por modismo. Porque me preocupa outra coisa também. É isso, é o modismo. Não é nada contra a ROF, é contra o modismo. Porque a gente viveu. Faça sua ROF, faça os seus 2 anos lá, aprenda, estude, pronto, mergulhe no que você quer fazer. Não vá para cursinho de 2 dias. Aqui em Salvador, alguns anos atrás, era uma febre. Tinha 3 ou 4 lugares de cursinho de 2, 3 dias por fim de semana. Aí o quê? É uma cascata de profissionais que você questiona, vem cá, tem qualificação? Ele fez um cursinho prático de 2 dias. É isso que a gente precisa olhar. A gente precisa dessa solidez para qualquer área. Senão a gente vai, não tem como. A conta não tem como fechar. Não fecha. Né? Perfeito. Até porque dentista é um bicho ruim de investir em curso. Aí o cara divide aquele investimento que ele devia fazer em uma área só em 15, ele não aprende nada de coisa nenhuma. Deixa eu fazer minha última pergunta. Mande bala. Porque a gente precisa aproveitar o homem e já estamos quase estourando o nosso tempo. Vai marcar o tox ortodôntico. Vai falar aqui. Controversies. E falando em controvérsia, vamos fechar com uma que é a seguinte, falando sobre estabilidade ortodôntica e periodontal. Contenção inferior fixa, 3x3, né?
Existe um... Rapaz, o cara estudou, viu, velho? O cara estudou, o cara foi pro Instagram lá olhar umas coisas polêmicas. Olhei, você coloca assim, modifiquei meu algoritmo todo, só tá aparecendo no aparelho hoje. Tá vendo aí? Essa contenção, ela gera muita polêmica e, assim, às vezes a gente vê muita coisa. Por exemplo, me encaminham mensalmente 1, 2, 3, 4 casos para fazer recobrimento radicular em 41 e 31, sempre a mesma coisa. Com a contenção ortodôntica higiênica, que eu falo, olha, eu vou fazer a sua consulta preventiva, eu vou raspar esse dente e você vai voltar no ortodontista que ele vai fazer uma tomografia e encaixar dentro do osso de volta, porque tá fora do osso. O quanto o problema é uma contenção, o quanto o problema é a contenção higiênica, e o quanto isso é sequela, às vezes, de talvez tentar compensar o paciente classe 2. Tá, perfeito, vamos lá. É uma pergunta inteligentíssima essa sua pergunta. O quanto significa percentual? Não sei, tá? Todos os cenários que você colocou são cenários possíveis. Compensar um paciente classe 2, a projeção vai ser de todos os 4 incisivos. Você não vai ter um dente fora da tábua óssea, tá? Você vai ter uma bateria de todos os incisivos projetados para vestibular. Esse é um cenário. Pode gerar sequelas periodontais? Pode. O dente nasceu para morar dentro da sua casa. Seu envelope ósseo e periodontal e gengival. Se você leva ele para fora, teremos um problema. Então você terá os 4 incisivos projetados para vestibular. Cenário 1, que é o elástico de classe 2, ou um propulsor mandibular, algo que compense a classe 2, que poderia ser cirúrgica, e aí a gente camuflou, compensou. O cenário da contenção higiênica, aí entra para o modismo. Por quê? O modismo da bichectomia, que se a pessoa que... Eu lembro, todo mundo tinha que fazer bichectomia. Rapaz, se você não fizesse bichectomia, você tinha 3 meses de vida. Você ia morrer. Rapaz, e se você fosse dentista... E não soubesse fazer, fecha o consultório, porque você vai falir. Gente, que coisa... Que vergonha alheia isso. Porque assim, não é assim, falar mais cara. de bichectomia. Acabou. Cara. Então, assim, esse é um modismo. Lente de contato. Para com isso, aquelas dentes tudo branco, aquela cor da parede, é a cor disso aqui. Tudo grande, uns formatos horroroso. Então, sei lá, estamos numa fase agora revisando. Que bom que estamos revisando. E eu feliz. É cíclico, né? Eu postei outro dia um negócio sobre isso, criticando, e alguém comentou comigo, Andrezão, fiquemos atentos, porque agora não é lente de contato de porcelana, mas agora é de resina. Então hoje já é um sobre. É melhor nem falar isso. Então, assim, o que eu falei desse negócio da bichectomia, do Botox? Botox é outro que tá. Botox me preocupa também. Tem gente nova Botox botando para bruxismo. Cara, eu nunca botei Botox na minha gente. vida. Pois é, calma aí, pelo amor de Deus. Tem 51 anos. Tá? Daqui a pouco vamos botar Botox como é o nome da bebê que tá na moda agora? O Bebê Reborn. Botar Botox no Reborn, meu irmão. Estamos nessa pegada aí. Daqui a pouco vai ter alguém preenchendo o lábio de Bebê Reborn. Em vez de estar na terapia, na psiquiatria, alguém vai levar para um profissional, não vou dizer qual, não importa, que todo profissional faz Botox, um Reborn e algum profissional labial. Com preenchimento lá para poder fazer Botox em um Reborn. Então, é uma piada que é real. É uma piada que é real. Melhor a gente trocar de assunto, senão eu vou ser preso, porque... Mas né? A gente tem visto algumas coisas preocupantes aí. A gente tem que refletir como profissional de saúde, como você bem colocou, sejam promotores de saúde. Tá? Então, esses modismos. Então, a contenção higiênica, no meu olhar, é um modismo de 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás. 20 anos de ortodontia, 21 anos de ortodontia. Sabe quantos casos de ortodontia finalizado eu tenho, Giovanni, que eu coloquei a condição higiênica? Quantos? 0. Vocês jamais vão receber um paciente aqui meu, ou um outro colega que vai avaliar um paciente meu, com a contenção higiênica colada por mim. Jamais. Casuística 0. Então, quando eu estou no congresso e eu vejo um colega mostrando, e fala assim, naquela época... Porque há 15 anos atrás, 20, quando começou a condição higiênica, eu fui muito criticado. Porque eu não usava. E eu via isso, até de paciente eu já ouvi isso. Porque na época todo mundo começou a botar.
E aí quando você não faz... Aí você não faz e o pessoal fica ali olhando, ou quando você faz, quando todo mundo faz, que é o negócio da cefalometria, que até hoje eu falo, de vez em quando eu recebo, até reunião comigo já teve, para pedir para não falar, mas eu falo. Vai rolar um corte aí. Vai rolar, essa parte tem que cortar. Não, cortar não, essa a gente vai postar 15 vezes. Isso aí. Não corta não, eu tô zoando, tá? Pode botar isso aí tudo. Não tem nada de zero corte. Tudo que tá aqui pode ser divulgado. Mas se quiser, a gente corta. Não corta nada não. Mas é verdade, já tive uma reunião onde, olha, não pode falar, mas não pode por quê? Eu faço, eu não quero, eu não ensino ortodontia fake. Eu ensino exatamente ipsiliter o que eu faço no meu consultório. Então, se eu uso o Naitai, que é um fiozinho leve, para apinhamento, por que eu vou mandar fazer um multiloop que vai demorar 1h30? Por quê? Para botar meu aluno para fazer uma coisa que eu não faço? Mandar um aluno pegar uma folha de manteiga para poder fazer um traçado à mão e ver número, se eu não uso? Não faço. Tem sentido. Então, a contenção higiênica, Giovanni, eu nunca usei. Jamais usei. Por quê? Porque quando eu vi o negócio bombando, eu confesso a vocês, talvez seja um defeito, talvez seja, e eu assumo, eu não sou o primeiro a mergulhar de cabeça no mar escuro da Grécia. Eu não sou. Você espera primeiro os outros. Eu não sou, eu olho. Evidência científica. Eu procuro a minha evidência que pode ser criticada, alguém pode achar que isso é exagero, não tem problema, tá tudo bem, eu vou dormir bem. Qual é o resultado? Tem clínico randomizado? Não tem? Já tem meta-análise, revisão com ou sem meta-análise? Onde é que tá? Eu tenho esse costume, hoje mesmo de tarde eu botei no PubMed, rapidamente entrei ali, botei o keyword ali, aligner e rotation. Queria saber como é que está a previsibilidade do alinhador para corrigir. Achei a previsibilidade, gira em torno entre 19% e 30%. Nossa senhora! Horrível. Resultado de uma revisão sistemática com meta-análise publicada no passado, 2024, no European Journal. Então, assim, não tínhamos nada na literatura que mostrasse que a contenção dita como higiênica era higiênica. A premissa era, dá para usar fio dental. Olha, então já que dá para usar fio dental, ela é melhor. Aí pronto, um boom. A ortodontia brasileira toda mergulhou na contenção higiênica. Humildemente, fiquei aqui no meu canto, meus casos dando certo, pacientes com 10, 15 anos de terminado, tudo bonitinho, um outro dentinho, mas dente morando no alvéolo. A contenção higiênica ela tem dois grandes problemas. Primeiro problema, ela não é higiênica. Acabou aí. A quantidade de loopes incorporado é tão grande que você aumenta ali e aumenta absurdamente. Não vamos nem falar daquele fio torcido, né? Não, ali não vamos nem entrar nessa parte aí. E a segunda questão do loop é que desde a época que se confecciona o técnico de laboratório, é dificílimo você fazer ela passiva. Muito, porque você bota muito loop. É muito difícil. Ela vai. Porque ela fica em algum momento ali, você tem que dar uma forçadinha com o dedo para colar. Você vai ali, é só memilha, é só 0,2. Pronto. Foi, pai. Já foi, pai. Por que já foi, pai? 0,2, 20 milímetros depois, lá na ponta. Perfeito. O paciente, coitado, ele não vê porque o efeito colateral não é a força, é o momento, que é a inclinação radicular. Então, a coroa não vai andar, tá tudo colado, verdade. Mas ó, o ó, e o pior é ó. Os entendedores entenderão, né? Né? Aí, o que você vê no seu consultório, Giovanni, é o que muitos colegas percebem, é o que eu posto. Eu demorei anos para postar, né? Lógico. Para poder ter cabelo branco, para poder chegar no Instagram e fazer um vídeo assim, ó, não use. Claro que teve um monte de gente ali, eu já tenho um hater, nunca imaginei que eu ia ter hater, mas tenho. E é isso, a vida é assim, né? Gregos e troianos, a gente sabe que não dá para agradar. E aí muito hater ali, odioso. Como assim dá para usar fio dental? Então, estamos caminhando hoje para uma ortodontia, sabe qual? Todo mundo tirando as contenções higiênicas. Olha que coisa boa. Aí, hoje a pessoa, quando vai para um congresso, nem mostra a foto. Tipo assim, opa, tirar esse slide. Não vou nem botar esse slide aqui, porque tem. Por quê? Porque graças a Deus que agora a evidência científica, os estudos estão mostrando que o dano causado
é infinitamente maior do que você achar que vai usar fio dental. Então, que bom que corrigimos isso ao longo do tempo e voltamos à nossa contençãozinha lá de trás, que é a contenção 3x3 com fio rígido, de aço, redondo, 0,5 ou 0,6 passivo e com pouca resina, Jesus, por favor. Não é 4,5 kg de resina. É uma resininha pequena ali na coroa clínica, Estreita, sem tocar em com boa papila, adesão. sem invadir tecido gengival. Pronto, essa é a ortodontia. Que a gente... Última pergunta. Sistema adesivo universal ou não? Aí lascou, né? Se ele empolgar aí, velho, não vai... Aí hoje só amanhã. É conversa da vida e conversa técnica. Inclusive, eu pulei a mordida cruzada, vocês viram, né? Foi de propósito. Foi, foi senão porque ia... Não ia dar tempo. Sistema para attachments, brackets e contenções. Sistemas adesivos tradicionais, 2 passos ou universal, com condicionamento em esmalte. Para tudo, é? Não. Para colagem eu uso Esses 3 tipos. Olha, para colagem eu uso um sistema, todos os adesivos só para esmalte, obviamente, não trabalhamos em dentina, na ortodontia. Mudo um pouco a colagem de brackets, eu uso uma marca de resina, tá? Que é a Transbond da 3M, gosto demais, uso há 20 anos, é o padrão ouro ainda de resistência. Para Attachment estou testando agora uma outra resina, já usei algumas marcas, estou namorando uma outra resina agora, que são os attachments, tá? Qual foi a terceira utilidade que você falou? Brackets, attachments E contenção. Em contenção, o mesmo adesivo, né, em esmalte, estou trabalhando com resina Flow. Adoro. Também. Você bota com a seringuinha ali, um pouquinho resina de que eu mais nada, gasto no parece... Não foi de sua época não, que você é mais novo, mas eu e o Sérgio aqui, lembra de Exterminador do Futuro? Sim. Que agora tá na moda que o líquido vai fazer, então você bota a resina Flow e faz, aí você espera, não condiciona, espera, aí você se condiciona. Porque aquele fiozinho vai voltando, Ficou lisinho. O surfista prateado agora também, né? Mesma coisa, aquele líquido ali, né? Então seria isso aí que eu trabalho hoje com os 3 tipos de sistema. Show de bola. Maravilha. Nosso papo, como sempre, eu tinha certeza disso, que o papo ia ser maravilhoso aqui com o Andrezão. Não foi diferente. E fica um gostinho para outros momentos, né? E eu tenho essa ideia de trazer o Tox para uma especialidade, trazer 2, 3 pessoas aqui, com certeza será. Eu estou me oferecendo aqui, tá? Eu estou me oferecendo a um Tox ortodôntico. Controversies. Vai pegar fogo esse daí, né? Eu vou botar pessoas do seu quilate aqui, com certeza será um bate-papo bem interessante. Galera, para terminar, nosso momento imagem, que é um momento que eu sempre gosto de trazer o convidado para ele fazer uma imagem da vida dele, uma imagem que ele acha bonita, que é uma visão de uma viagem que ele viu, algo que seja relevante dentro da cabeça dele como uma imagem de algo importante e relevante. Sérgio, eu vou pensar em meu pai, sabe? Porque, me perdoe a emoção, tá? Mas não é isso. A gente está aqui pela odontologia, né? A gente está aqui conversando, empolgados, a gente percebe aqui o amor que a gente tem pela profissão da gente. Se não fosse ele, eu não estava aqui, né? Com certeza. Então ele é a imagem que eu tenho. Quando eu penso em atendimento a paciente, eu lembro dele, jeito carinhoso, amoroso, empático, agradável de ser. A solidez que ele sempre teve com a profissão, tem com a profissão, né? Então eu penso nele, já que a imagem é uma coisa que marca, eu tenho uma gratidão muito grande pelo que ele é, pelo que ele foi, ele representa para mim. Eu sei que com você não é diferente, né? Você tem uma história aí, um porto seguro odontológico. Então, enquanto essa imagem, né, dele estiver viva e sempre estará no meu coração, acho que eu vou ter muita energia aí para fazer muito barulho aí na odontologia. Essa é a imagem que eu tenho de hoje. Esse é André Wilson Machado, um
cara diferenciado demais. Se vocês tiveram o prazer de estar aqui até o final, dê aquele like, compartilhe esse episódio para outras pessoas, se inscreva no canal, é muito importante para a gente crescer nessa plataforma aqui. E agradecer mais uma vez você, Andrezão. Obrigado, irmãozão. Valeu, obrigado, gente. Um abraço. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.